combinado, até o final de semana, a aula estará disponível junto com a bibliografia referente à semana. Na última quinta-feira, nós começamos a entender aqui as tipologias do conhecimento. Mas o que isso significa? Nós, seres humanos, temos diferentes modos, maneiras de interagirmos uns com os outros e com o mundo, assim como de observar a realidade e, a partir dessa observação e dessa interação, procurar razões, motivos, explicações para o que acontece. A tipologia do conhecimento, ela tenta, através de um olhar da ciência, agrupar, colocar em uma espécie de caixinhas as grandes formas, as grandes maneiras, os grandes modos pelos quais nós temos explicado, procurado desenvolver conhecimento sobre o mundo, de sabermos os mecanismos de funcionamento da realidade. E aí, eu comentei com vocês que existem, de acordo com a literatura da ciência, em geral, 4 grandes tipos de conhecimento, que não são exclusivos, ou seja, a uma pessoa, ao ter boa parte das suas explicações do mundo baseado em um, não quer dizer que não tenha, para certas dimensões da sua existência, a presença dos outros, mas que, em geral, em determinados tipos de sociedade, como a nossa sociedade ocidental moderna, tende a prevalecer, por exemplo, o modo científico, ou seja, o conhecimento científico. Enquanto, provavelmente, para sociedades indígenas, isoladas, o saber ali seja o saber tradicional, o saber do senso comum. Nossa tarefa aqui é identificar esses diferentes tipos de saber, mapear as suas características e, com isso, conseguir compreender, quando alguém tem certo discurso, qual é o tipo de conhecimento que está sendo mobilizado. E, a partir dessa reflexão, saber se aquele conhecimento que está sendo mobilizado para explicar uma realidade, ele serve, vamos assim dizer, ou não. Se ele é adequado ou não. Começamos na semana passada pelo conhecimento tradicional, ou também entendido senso comum. Ou seja, aquele saber que não é sistematizado, não é organizado, não tem livros divididos por capítulos, seções, não tem uma escola de conhecimento tradicional que passe de uma geração para outra os conhecimentos produzidos pela anterior. Um conhecimento que ele é inexato, porque fruto da experiência de um indivíduo ou de um grupo, não há nenhuma garantia que, ao passar esse saber para outras pessoas de outras localidades, eles darão conta de funcionar. Eles darão conta de trazer esclarecimento a esses sujeitos que aprenderam pela segunda vez em outra localidade. Então, um conhecimento também recheado de valores. Lembrando aqui
que valores são noções de certo, errado, bom, mal, justo, injusto, belo, feio. Então, todo mundo tem valor. Todo mundo é recheado de valores. Cabe sabermos que valores são esses. O que se entende, o que um grupo social entende por bom e por mal, por justo e injusto, mas todo mundo tem valor. Só que o conhecimento científico não tem nenhum valor, não carrega valor, não tem noções de certo, errado, bom, mal. Lembrem que eu dei uma pequena pincelada. O conhecimento científico ele está preocupado em apenas explicar o que as coisas são e como funciona, como os fatos e os fenômenos sociais e naturais acontecem. E na medida que a gente entende o seu funcionamento, somos capazes de prever o que virá e, de certo modo, controlar esta realidade. Já o conhecimento tradicional que vimos, ele é impregnado de valores. Ele entende que é certo fazer determinadas coisas. Como se educa um filho da perspectiva do conhecimento tradicional? Por exemplo, surrando. Como se organizam as famílias de uma perspectiva tradicional, com uma hierarquia por gênero. E para o conhecimento tradicional, isso é bom, deve ser assim. Ao contrário da ciência, que diz e explica como as coisas são e como elas podem não ser assim também. Então, o conhecimento tradicional, um conhecimento surgido do cotidiano das pessoas, das suas experiências, um conhecimento que é transmitido de geração a geração, de modo assistemático, não tem um método característico e definido para a transmissão desse saber. Se fala de boca, se dá um exemplo e por aí adiante. Um conhecimento valorativo, inexato, impreciso e, por conta disso, um conhecimento que não carrega a verdade. Ele tem apenas ali uma explicação superficial, uma explicação baseada nos sentidos. Não envolve reflexão, raciocínio, não envolve método para saber algo de acordo com a perspectiva do conhecimento tradicional, ou seja, do senso comum. Não há um método. Se olha e se tem uma impressão de como as coisas funcionam. E a partir desta impressão, se acredita saber sobre o mundo. Então, aqui a gente vê um pouco sobre este primeiro conhecimento tradicional. Eu indiquei como leitura auxiliar um artigo que tenta mostrar como o conhecimento tradicional ligado às coisas do campo, ligado ao plantio, ele é visto e incorporado pela academia, pelo mundo da educação, mostrando ali as suas tensões e seus possíveis pontos de contato e suas características. Então, o que eu quis mostrar com isso é que existem pontos de intersecção entre esses saberes. Não me recordo se foi nesta turma ou em outra, acho que foi em outra. Me perguntaram sobre um fenômeno. Acontece um fato. Se esse fato ele pode ser explicado
2 vezes por diferentes tipos de conhecimento? E aí eu respondo que sim. Porque se a gente imaginar a Lua, o nascer da Lua, a ciência vai mostrar ali, olha, um movimento de rotação e translação da Terra faz com que quando uma parte que não está iluminada pelo Sol, a Lua ali reflita esse Sol e permite, e com isso permite que nós a enxergamos, haja vista que aqui está escuro. Sim, Alice, também já retomo o seu exemplo aqui e desenvolvo ele. Para outros, para a sociedade tradicional indígena, algumas delas, é uma manifestação de uma entidade divina que está ali, que teve uma história, um passado e que porventura terá um futuro. É a mesma lua, sendo tocada por diferentes saberes. Sendo que o saber hegemônico, lembrem essa palavra que eu falei na semana passada, ou seja, aquele que domina, mas que não é exclusivo, único, é o científico. O conhecimento religioso vai olhar para a Lua e vai ver alguma manifestação do divino, e o conhecimento filosófico vai tentar entender o que é a Lua e seus impactos na vida das pessoas e na vida do mundo e do ser e do tempo. Então, é o mesmo fenômeno, porém explicado através de diferentes lunetas, cada uma delas com uma característica diferente. Então, assim a gente deve entender essas metodologias de saber. Então, cada uma delas apresenta uma interpretação diferente do mundo, sendo na contemporaneidade, e a gente vai ver porque quando chegar o momento, o saber científico torna-se hegemônico, se não quase exclusivo em alguns espaços, em função da sua capacidade de resolver de modo concreto os problemas diários das pessoas e com precisão. Coisa que os outros, como o conhecimento tradicional que a gente viu aqui, que é inexato, falível, ou seja, pode estar errado, ou geralmente está errado, não consegue, não consegue. Como a Alice disse aqui, a vida, o nascimento da vida, para nós, o intercurso sexual de 2 pessoas de sexo diferente, em um determinado momento da vida, um espermatozoide fecunda um óvulo e as pessoas nascem. Para algumas comunidades, e aqui quem já foi meu aluno nos segundos anos, eu uso sempre o exemplo, quando vou falar de visão de mundo, de antropologia. Bom, existem tribos que acreditam que as pessoas são fecundadas por abelhas, e daí o espírito da tribo renasce em outra pessoa. Para as religiões, é uma manifestação divina, para a filosofia, vai ter sua explicação, sem dúvida. Todos os fenômenos sociais, humanos, naturais, eles carregam essas múltiplas explicações. A gente só tem que tomar o cuidado para não relativizar e dizer que todas valem, porque senão a gente corre o risco de, em momentos como o que vivemos, relativizar e dizer que o conhecimento religioso também vale para combater uma epidemia, ou que o conhecimento filosófico ele impacta na produção agrícola. Então é preciso a gente ter essa reflexão e esse discernimento que é próprio de nós, os seres humanos. Sim, a gente pode dizer. Eficaz no sentido que o conhecimento científico, como a gente vai ver quando chegarmos ali nas características dele, Pablo, ele alcança uma maior precisão. Ele consegue, através do método, resolver um problema. Você precisa esquentar uma água
Você sabe como fazer, porque ele foi ensinado, porque se sabe que o fogo, ele altera lá as propriedades do líquido e você tem uma água quente. E com essa água quente, você pode aquecer uma casa com a calefação. Você tem a energia que pode fazer com que essa energia gere calor e também. Então, essa característica de ser preciso, e na medida que no século XX e no século XXI nós tomamos ela como central, ela se torna hegemônica, porque a gente tem um braço quebrado. Imaginem aqui, este exemplo, para a gente ver. Então, a gente tem um conhecimento tradicional que exploramos. Hoje a gente vai focar no conhecimento religioso. Na próxima semana a gente vai tratar sobre o conhecimento filosófico e na subsequente o conhecimento científico. E aí fechamos o primeiro bloco. Aí depois a gente vai falar sobre construção de projeto e depois sobre normalização, normas e formas de redação científica. Imaginando então aqui o nosso exemplo, os 4 saberes: tradicional ou senso comum, religioso, filosófico e científico. Se cair um avião agora, terminando a aula, você liga a TV, acessa um site, tá lá a notícia: caiu um avião, 350 pessoas mortas. Quem os jornalistas vão ouvir primeiro? Quem que vocês acham? Podem dizer aí, pessoal. No chat, se quiserem abrir o microfone. Cai um avião. Quem a imprensa vai procurar? Responsáveis pelos resgates que virão, talvez. A empresa. Pode ser. Mas se os meios jornalísticos querem saber, ou querem pelo menos imaginar como aquilo aconteceu, como aquilo foi possível, algo que quase nunca cai e cair, eles falariam com quem? Com um engenheiro aeronáutico? Um transeunte qualquer que estava passando ali, viu o avião cair? E chamar um filósofo? Ou chamariam um padre ou pastor? Certamente o engenheiro ou a engenheira. Porque a gente entende, e isso por o caráter sistemático do conhecimento científico, de nos ensinar como as coisas funcionam, como o mundo roda, como as pecinhas que fazem a realidade se encaixam, a gente vai conversar com quem sabe. Então, só por aí a gente vê quem é reconhecido como legítimo em ter o discurso, em poder falar. Vocês querem ver quem é legítimo para falar em alguma situação? Observem os meios de comunicação. Os meios de comunicação para ilustrar uma reportagem, em geral, vão procurar pessoas que são legítimas, que são reconhecidas como detentoras de um conhecimento em relação àquele assunto. Logo, não reconhece o religioso como detentor do conhecimento, nem o senhorzinho do senso comum, tampouco o filósofo. Não, vai atrás do cientista, da cientista, para entender se houve um desequilíbrio, se tinha muito peso, como isso influencia, velocidade, aceleração, vento, e toda uma técnica.
Então, a capacidade de explicar da ciência e de resolver os seus problemas faz dele o saber dominante. Então, a eficácia, como você bem colocou, Pablo, a eficácia apresenta essa dimensão. Isso possibilita com que o conhecimento científico tenha se expandido e tornado-se hegemônico na época em que nos encontramos. Avançando mais um pouco, o conhecimento religioso vai ser outra forma de saber presente nas nossas vidas. E que para muitos, talvez, se há 50 anos, ou até menos, 30 anos, dissesse, não, conhecimento religioso ainda vai orientar muito a decisão das pessoas. Há 30 anos, as pessoas o conhecimento religioso ficou no século passado. Hoje, as pessoas se orientam, tomam suas decisões quase que exclusivamente baseadas na racionalidade. Porém, se a gente pega a dimensão da política, onde isso fica bastante evidente, ou até mesmo da vida diária, nós percebemos que o conhecimento religioso ainda é vivo e ainda pauta a conduta, o comportamento e até o modo de pensar das pessoas. Ele não é mais hegemônico, ou seja, ele não carrega esse poder de fala para explicar a realidade, mas ele ainda impacta e me parece, como sociólogo, ainda exerce um papel muito relevante na organização da vida social. O conhecimento religioso, diferente do conhecimento tradicional, ele não nasce da experiência concreta, da vida, de fazer alguma coisa, dos sentidos. Vou colocar aqui já depois na nossa área de chat. O conhecimento religioso nasce da revelação de algo para alguém. Então, um sujeito, de repente, revela-se a ele todo o conhecimento do mundo. Revela-se a ele porque se vive, porque se morre, como se deve viver, como não se deve viver, o que é bom, o que é mal. Revela-se uma série de informações, de saberes para a vida. Então, o conhecimento religioso nasce da revelação. Não vou colocar iluminação para não trazer confusão com o iluminismo e a racionalidade. Nasce da revelação dos saberes do mundo por parte de uma entidade mística. Então, inúmeras sociedades se estruturam ou têm atravessado em seu interior conhecimentos religiosos, que têm o seu fundamento na revelação de um fundador, de um sujeito que teve uma revelação mística. Uma revelação que não pode ser, não é tradicional, não é do senso comum, não era ordinária. Uma revelação tão pouco racional, então logo não é algo filosófico, e muito menos científico. Então, uma revelação. E aí, Joana pode nos perguntar aqui,
Tá, Antônio, mas como esta revelação, como esse saber que foi dado a este sujeito, ele se sustenta e passa de uma geração a outra, como ele se propaga, como ele se difunde, através da crença. O conhecimento religioso, ele é transmitido e sustentado pela crença. Então, a crença é a base de sustentação e transmissão deste saber. Então, ou você crê ou não. Se você crê, aquilo tudo pode ser entendido por esse sujeito como uma fantasia ou algo que não há fundamentos. Não há fundamentos. Então, a crença é a base que garante a sustentação e a transmissão. Lembre que o conhecimento tradicional, ele se sustenta na medida que a oralidade e a experiência vão sendo passadas de uma geração para outra, para outra, para outra. E na medida que algumas coisas dão certo, aquilo permanece, vai indo. Pai para filho, de filho para neto, de vizinho, dentro de uma comunidade, os saberes vão assim, transmitindo e sendo sustentado. O conhecimento religioso não. Esta revelação, ela precisa que se creia no revelado e que se transmita esta revelação. Ou seja, que se transmita esse conhecimento sobre o mundo, que se passe adiante que o mundo foi feito em 7 dias para algumas religiões, por exemplo. Então, dessa forma, nasce o conhecimento religioso. E aí pode parecer que não, pessoal. Pode parecer que não. Mas o conhecimento religioso, ele é sistemático. Lara vai dizer assim, não, Antônio, como que o conhecimento religioso é sistemático? Sim, porque há toda uma lógica de transmissão desse saber e de organização interna. Há um sistema de formação, nem todo mundo pode chegar, eu não posso chegar numa igreja e começar a falar, as pessoas vão achar que eu sou, no mínimo, algum maluco. Então, há um sistema de transferência de autoridade. Há um sistema de organização desse pensamento. As coisas não são aleatórias e desconexas. Não, tudo está conectado. Tudo tem uma razão de ser. Então, é um conhecimento sistemático, organizado. Não havia, pegando aqui a narrativa cristã romana, que chega a nós pelo Ocidente, não havia nada, uma entidade cósmica cria o mundo, cria a natureza, a, a flora, depois cria a fauna, depois os seres humanos, e vai avançando e controla esses seres humanos através de alguns desígnios. Pois bem, há todo um sistema encadeado que explica o mundo. E é um sistema de transmissão. Os monastérios, ninguém é um monge se não passar pelo monastério. Ninguém tem a autoridade do conhecimento budista sem passar por esse espaço.
Então, um conhecimento religioso, embora não seja racional, embora seja fruto da revelação mística, ele é sistemático. E por conta dessa sua característica original e dessa necessidade de ser sustentado pela fé, ele é um conhecimento valorativo, tal como o conhecimento tradicional. Aí é um ponto de contato. O conhecimento religioso, ele é carregado de valores, pessoal. Carregado. Porque ele diz o que é certo e o que é errado. Qual é o comportamento certo, qual é o comportamento errado. O que, que deve se fazer, o que, que não se deve fazer. O que é bom, o que é mal. O que é belo, o que é feio. O que é justo e injusto. Se esse saber, se esse conhecimento carrega dentro de si estas orientações, ele é valorativo. Ele é carregado de valores. Logo, as decisões das pessoas são pautadas não só pelo saber, mas pelos valores, pelas ideias de organização do mundo implícitas, coladas neste conhecimento. Tanto é que existem em todas as religiões proibições, sistemas de punição, sistemas de bênçãos, ou seja, para garantir o respeito a esta crença e garantir, assim, a sua permanência em alguma medida. Então, notem que é um sistema valorativo. A gente pode dizer também que é um sistema exato. É um sistema, é um conhecimento exato. Por que ele é exato? Porque se você crê, não tem erro. É aquilo ali. Não há margem para dúvida dentro da fé, dentro da crença. Se você acredita que a Lua ela é uma manifestação divina, não há nenhuma possibilidade de não ser. Só o ato de você duvidar disso, você já está desconstruindo o conhecimento religioso. Não cabe a dúvida, não cabe a inquietação quanto aos saberes ali presentes dentro daquele conhecimento. O conhecimento religioso, ele é exato, sistemático, valorativo, exato, surgido da manifestação mística, sustentado na fé e na crença. Então aqui a gente começa a entender porque muitas vezes, de modo até equivocado, se acredita que há um conflito entre fé e ciência. Não há esse conflito. Porque para a gente poder entrar em conflito com outra pessoa, a gente tem que estar na mesma base. A gente deve de compartilhar alguns fundamentos, e aí sobre esses fundamentos nós termos diferenças e nos enfrentarmos por conta dessas diferenças. Mas a gente compartilha a mesma base. Porém, o conhecimento religioso e o conhecimento científico não compartilham. Um é irracional, surgido da revelação, sistemático, valorativo, acredita na exatidão, e o conhecimento científico apresenta outras características. Então, eles não estão no mesmo plano. Quer dizer que o conhecimento científico ele é superior por si só? Não. Eles são saberes diferentes.
que na época em que vivemos, dado que eu falava antes, a capacidade, como o colega colocou, e a eficiência do saber científico em dar conta de resolver problemas concretos imediatos, torna ele hegemônico. Torna ele hegemônico. Então, é ilusória. É como se eu fosse lutar com alguém que não está no meu alcance. Está na Índia. Não tem, a gente não tem conflito aí. Porque nós não partimos, não compartilhamos a mesma base que nos possibilite o enfrentamento. Então, a gente avança agora aqui no conhecimento religioso. Conhecimento, fazendo agora uma breve comparação entre os dois que vimos até o momento. Conhecimento religioso apresenta um caráter exato. Conhecimento tradicional, inexato. Conhecimento valorativo, conhecimento religioso, valorativo, minado, cheio de valores. Conhecimento tradicional, também valorativo. Conhecimento religioso, sistemático. Conhecimento tradicional, assistemático. Nascido da revelação, sustentado na crença, conhecimento tradicional, surge das experiências concretas e as pessoas, a partir daí, entendem que, por conta disto ou daquilo, o mundo acontece, como o exemplo que eu dei dos grãos. Então, aqui a gente vê que existem pontos de contato entre estas duas características. E agora, uma última característica comum aos dois é que nenhum deles é verificáveis. Os dois são inverificáveis. Inverificáveis. Ou seja, não tem como verificar. Não tem como saber que aquele saber, de acordo com a explicação dada, é correto. Ou seja, associar de modo direto o acontecimento, o fato, à explicação em relação a ele. Não há como fazer essa verificação. Porque está sustentado nas experiências. As pessoas simplesmente fazem. O outro é na crença. Ou crê ou não. Você não verifica a crença, não tem como verificar. Então, ambos também são inverificáveis. A gente agora começa a perceber dentre os inúmeros discursos que atravessam as nossas sociedades, os saberes que os sustentam. Notem que o que a gente faz aqui, esses primeiros passos para compreender o conhecimento científico, carregam um conhecimento mais amplo dos discursos em relação ao mundo. E aí notem que esses discursos, eles se atravessam. Somos predominantemente dotados de conhecimento científico e reconhecemos isso. Tanto reconhecemos que estamos aqui no ensino superior, de modo sistemático, aprendendo um conjunto de normas que foram testadas empiricamente, que não carregam nenhuma noção de valor e que podem ser verificadas. Então, isso a gente vai ver mais adiante. E só apenas esse pequeno anúncio das características do conhecimento científico. Para ver que a gente reconhece tanto que a gente está aqui. Ninguém acredita que é mágica, que é voodoo ou o que for. Nós, cada um aqui em um lugar diferente da cidade, quiçá do planeta, compartilhando o mesmo tempo
Como é possível compartilhar o mesmo tempo e não o mesmo lugar? Então, estas questões aí, elas não atravessam o conhecimento religioso e o conhecimento tradicional. A gente passa agora alguma questão, pessoal? Ficou claro as diferenças, os pontos de contato, como operam? Podemos avançar aí para o próximo tipo. Fiquem à vontade para falar, se alguém tiver aqui uma questão, estou à disposição, pessoal. Maravilha. Vamos lá. Então, agora a gente passa para o conhecimento filosófico. Ou saber filosófico. O saber filosófico, ele vai de início, ser diferente dos outros dois. De início. Porque ele vai ser o primeiro tipo de conhecimento racional. Ele é racional lógico. Racional e lógico. Fruto do iluminismo. Lembrem lá o iluminismo que vocês estudaram. Então, ele é um conhecimento racional e lógico. Então, fruto da reflexão dos sujeitos, de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Ele nasce da reflexão, do olhar lógico, racional de um grupo em relação ao mundo. Olha o mundo e tenta entender, explicar esta realidade. Assim nasce o conhecimento filosófico, da reflexão dos sujeitos em relação ao mundo. Então, aqui a gente tem o conhecimento filosófico surgindo. Notem que o conhecimento filosófico, ele, ao contrário dos outros, ele também, ou melhor, ao contrário dos outros, não. Ao contrário do tradicional, e similar ao conhecimento religioso, ele é sistemático. Existe um código. Você vai pegar ali os grandes filósofos, as grandes doutrinas filosóficas. Pega Kant, pega Hegel, Wittgenstein, pega Platão, Sócrates. Há todo um sistema, há toda uma lógica por trás daquelas explicações. Elas não são aleatórias. Assim como um método de transmissão não é aleatório. Ele não é simplesmente oral, passado assim, não. É preciso estudar, é preciso ser iniciado nesta área de conhecimento. Então, o conhecimento filosófico, vocês já começam a perceber, ele é dotado de racionalidade e de sistematicidade. Por isso que se diz que a filosofia é a mãe da ciência. Ou seja, porque os aspectos técnicos e práticos que vão aparecer no conhecimento científico, as suas bases racionais, lógicas, sistemáticas, já estavam no conhecimento filosófico. Só que a filosofia, como parte dos sujeitos e do seu entendimento do mundo, ela também é recheada de valores.
A filosofia é um conhecimento valorativo. Notem aqui, então, que as três maneiras até agora vistas de entender, de explicar o mundo, são recheadas de valor, são recheadas de noções de verdade, de erro, de ficar apontando o caminho e, por conta disso, de julgamentos. Por exemplo, vou pegar aqui já que estamos na área do direito. Justiça. Justiça. Em Ética a Nicômaco, Aristóteles vai dizer assim, olha, justiça é dar a todos o, o quantitativo referente à sua participação na produção da riqueza. Ou seja, justiça é equidade e não igualdade. Equidade e não igualdade. E isso é bom. É bom para as sociedades que hajam a equidade. Notem, ao dizer que isto é bom, ele está dizendo que uma série de outras são ruins. Então, essa forma de entender e de explicar o mundo, de explicar de modo racional, lógico, o que é a justiça aristotélica, também traz em seu interior um conhecimento valorativo, uma noção de certo e errado. Kant é tão valorativo, por exemplo, algumas das suas interpretações clássicas que beira o conhecimento do cristianismo, quando ele diz que, bom, não se deve fazer ao outro ou aquilo que você não faria a você. Então, note um conhecimento, uma, uma ideia próxima das compartilhadas pelo cristianismo. Aqui se revela, então, o aspecto valorativo. Se a gente pegar ali o mito da caverna de Platão, ele diz, é ruim estar nas sombras. É ruim viver vendo apenas as sombras. A representação das coisas e não as coisas em si, do mundo. Isso é ruim. Bom é sair da caverna, é ver o mundo, as coisas como são e não as suas sombras, suas representações. Então, notem que o conhecimento filosófico, embora lógico, racional, sistemático, ele é valorativo. Ele é exato também. Exato. Porque a explicação dada, ela não pode ser verificada. Você apenas consegue entender logicamente, meio que seguir os passos que foram dados para alcançar aquela explicação, para fornecer aquela explicação. Você consegue acompanhar essa trilha. Porém, você não consegue verificar se essa é a trilha. Você não consegue entrar na mente do filósofo e ver como é que foi feito este raciocínio. A sua aparência, a sua expressão, a gente consegue, porque é falado, é dito, mas como foi bolado este pensamento, não é verificado. Então, notem que o conhecimento filosófico, apesar da racionalidade que o atravessa, ele compartilha com o conhecimento religioso muitas questões.
Só que o conhecimento religioso, ele se alicerça na irracionalidade, na crença da revelação. Enquanto o conhecimento filosófico, racional, lógico, mas de caráter individual ou em grupo, ele sistemático também, valorativo, também exato e inverificável. Então, percebam que os saberes, eles se aproximam e se distanciam, porque os sujeitos, nós que os produzimos, não somos uma coisa só, única. Somos atravessamentos, que por questões históricas, hoje, reconhecemos na ciência a sua maior fonte de saber, de verdade. E aí a gente chega agora no conhecimento científico. Aí agora eu vou explorar o conhecimento científico. Na próxima aula eu vou, junto com essa, eu vou colocar um texto. E aí esse texto eu vou fazer perguntas a vocês sobre ele. E vou junto, a partir das respostas, a gente vai entendendo. Então é importante, muito importante, que leiam o material da próxima semana, porque aí ele vai servir de uma espécie de síntese. Depois da próxima semana, a gente já marca o nosso primeiro trabalho de 2 pontos para tratarmos sobre essa questão, e aí depois a gente vai avançar aí sobre algumas reflexões acerca do conhecimento científico. Desta maneira, pessoal, o conhecimento científico, deixa eu colocar aqui, o conhecimento científico, ele é um conhecimento racional. Racional. Um conhecimento que tem na busca da lógica das causas e consequências dos acontecimentos e dos fenômenos a sua razão de existir. Quer entender de maneira lógica, racional, impessoal, ou seja, ele vai ter todo um sistema de ensino e aprendizagem que vai fazer com que aquele saber não seja exclusivo de um ou de outro. Notem, a gente ensina aos montes, vamos assim dizer, as pessoas. Não existe um segredo. Não está o segredo, o mistério da fé, não está na mão, como está nas religiões, nos líderes religiosos, ou na cabeça do filósofo, ou completamente disperso na multidão. Não, o conhecimento científico ele está aí, amplo, acessível. Claro que a gente vai poder fazer todas as críticas se todas as pessoas podem acessar todos os saberes, mas ninguém conceitualmente é impedido de acessar qualquer tipo de saber. Então, esta racionalidade está à disposição de todos e todas, embora o mundo concreto mostre que as coisas não aconteçam bem assim sempre. Mas formalmente não há impedimentos. Sistema racional, sistemático, que ensina com o advento da lógica e da razão o porquê das coisas. Então, isso a gente começa a ficar ligado, o porquê das coisas.
um conhecimento que não está restrito a um ou outro. É um conhecimento universal. E aí está também um aspecto que garante a sua hegemonia. O conhecimento religioso, embora muitas pessoas frequentem as religiões, o conhecimento mesmo está na mão daqueles que controlam a religião. A filosofia dentro das lideranças das correntes filosóficas. A ciência não. Você vai ter grandes cientistas exponentes, mas eles não são donos da ciência. A ciência, o conhecimento científico é universal. Ele é acessado por qualquer um. Porque tem um método, quando a gente diz um sistema de ensino, tem um método. Um método que a gente vai aprender aqui, um método científico, que é facultado a todos. É um modo de pensar. O método científico é um modo de pensar, pensando nos fatos, nos temas, nos problemas, nas ferramentas de coleta de informação, de análise, como que a gente pode concluir, ou seja, existe toda uma série de procedimentos que está à disposição de qualquer um, de qualquer uma. Um conhecimento, e aí entra um aspecto importante, vai o diferir, diferenciar, melhor, perdão, os demais. O conhecimento científico é não valorativo, pessoal. A ciência não está nem aí para a sua opinião, para a minha opinião, para a opinião de qualquer um. A ciência, dada a sua universalidade e impessoalidade, ela existe quase que por si. Ela quer saber como as coisas funcionam. Como é possível que algo tenha as características que tem? O que faz a água ferver e passar do estado líquido para o gasoso e pegar essa massa de gás e transformar em líquido e depois congelar? Mas que maluquice! Como é possível acender a luz? Como é possível viajar pelo espaço? Como? Que mecanismos? Ela não está interessada em dizer que isso é bom, isso é ruim, isso é justo, isso é injusto. Vou dar um exemplo. Creio que vocês tenham já estudado em história o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi desenvolvido pelos norte-americanos durante a Segunda Guerra para desenvolver a tecnologia da bomba nuclear, da bomba atômica. Eles juntaram pesquisadores judeus, boa parte deles alemães, fugidos da Alemanha nazista, e aí eles juntam e vão lá, fazem o projeto Manhattan. E aí eles pesquisam. O líder do projeto Manhattan é um cientista chamado Oppenheimer. Quando o intuito dos caras era desvendar um mecanismo de fracionar o átomo, de gerar a energia atômica, a energia liberada da quebra do átomo. Como? Como quebrar algo tão minúsculo e como isso poderia ser carregado de tanta energia? Pois bem, eles conseguem, todo mundo sabe. Os americanos jogam as bombas em Hiroshima e depois em Nagasaki. E quando Oppenheimer vê aquilo, tem uma frase clássica da sua biografia que ele diz: olha, chego à conclusão que nós nos tornamos a morte.
Ou seja, fizemos algo ruim. Só que essa ideia é alguém, embora ele tenha participado e seja um dos artífices da bomba nuclear, ele ali está olhando de fora os acontecimentos. Por isso ele tem esse juízo de valor. Porque para ele uma era ciência, era conhecimento. Agora, os usos ou abusos que se faz de um determinado saber não está ligado àquele conhecimento em si, está ligado às pessoas e aos valores que essas pessoas carregam. Porque em si, a ciência não tem nenhum valor, ela quer saber. Agora, se você vai fazer algo com aquele conhecimento e dada o conjunto de valores da sociedade, aquilo é entendido como algo ruim, bom, não é responsabilidade da ciência. Ela quer dizer apenas como as coisas são ou é. Seguindo o conhecimento científico, aqui eu vou trazer um conceito que talvez intrigue muitas e muitos de vocês. O conhecimento científico, ele não é exato. Não é exato. Ele é aproximadamente exato. Por que disto? Se ele fosse exato, ele seria inquestionável, como é o senso comum, ou como é o conhecimento filosófico e o religioso, que são exatos. Você crê, pronto, acabou. Aquela sentença filosófica, ela é válida e pronto. São inquestionáveis, portanto, imutáveis, não se alteram. Ao contrário do conhecimento científico, ele é aproximadamente exato ou relativamente verdadeiro. Por quê? Quer dizer que tem erro ali dentro? Não. Só que pensem comigo. Quando Mendel e suas ervilhas, ele estava estudando genética, quando ele termina o estudo dele, na época dele, seguindo os princípios e parâmetros científicos que ele seguiu com rigor e método, os achados dele, olhando da perspectiva da ciência, estavam errados? Não, estava certo. Lamarck estava certo. Só que depois Darwin vem e mostra que a genética, a evolução das espécies, a transmissão de características não se dá de geração em geração. Sim, aquelas espécies sempre apresentaram tais características e outras não. E dado o contexto onde estavam, as que apresentavam algumas características conseguiam um melhor desempenho e sobrevivência. Quer dizer, então, que estavam errados? Não, na época estavam certos aqueles saberes. Só que o desenvolvimento científico avança. Novas técnicas, novos conceitos, novos entendimentos, novas experiências. Então, esta é a grande magia, vamos assim dizer, do conhecimento científico. Algo é verdadeiro, até que surja uma explicação científica melhor que o supere. Nós vamos ler um texto
de Karl Popper sobre a estrutura das revoluções científicas e que isso vai ficar bastante evidente. É verdade, mas é verdade porque tem comprovação científica. Mas ali à frente, o desenvolvimento de novas técnicas, de novas experiências, o aprofundamento no estudo vai mostrar que aquele conhecimento, aquela resposta pode ser alterada. Quer dizer que a resposta de Darwin é uma verdade definitiva, pronta e acabada? Não. Ela é relativamente verdadeira, ela é aproximadamente exata, ela é bastante sólida. Só que ela não é um conhecimento inquestionável. Pode haver um questionamento dentro das bases da ciência, com outras técnicas daqui a 100 anos, e que a gente descubra alguma lacuna na sua lógica, na sua racionalidade, na organização dos conceitos. Porque ciência não é religião, não é dogma. Dogma é algo fechado. Um conhecimento dogmático, um conhecimento fechado, enclausurado, dentro de uma bolha. Não, o conhecimento científico ele está aberto, universal, exposto. E por isso que o método tem que garantir a sua eficiência e, assim, a capacidade explicativa. E ele tem que estar aberto. Sim, sim, exatamente. Porque diferentes métodos e técnicas fazem com que se chegue ao mesmo resultado de diferentes modos, seguindo os mesmos princípios. Por conta disso, Pablo. E daqui a pouco, a gente pode descobrir que um avanço, a gente não precisa, talvez, nunca mais tomar vacinas injetáveis, que a gente ingira um comprimido ou aspire um gás. Então, hoje, a técnica mais eficiente para transmitir ali os anticorpos que a gente precisa para inúmeras doenças é através da injeção, mas pode ser que a gente encontre outros modos. Notem que aí o avanço científico é possível, porque é permitido e é indispensável que um conhecimento que exista possa ser, dentro dos parâmetros e da lógica da ciência, ser questionado e avançar. O conhecimento científico se estrutura da acumulação de saberes e não na terra arrasada. Mas não é um tipo de saber exterior que vem e critica ele e ele se desmonta. Não. É dentro da própria lógica, dentro da racionalidade não valorativa, universal. Outra técnica mais desenvolvida, mais conceitos, mais pesquisas. E aí, com base no que existe, vai se acumulando saberes em relação a um assunto. Se costuma dizer na ciência que um cientista ele constrói as suas teorias sob os ombros de gigantes. Ou seja, a gente avança, sobe nos ombros de outros, ou seja, acumulativo. E isso só é possível por conta desse caráter relativamente exato que as ciências possuem, pessoal. Então, notem aqui que o único ponto de contato com o conhecimento do senso comum, ou melhor, do conhecimento religioso, é que ambos têm ali alguma sistematicidade. Não há nenhum ponto de contato com o senso comum. Nenhum ponto de contato. Porque ela é inverificável, o conhecimento religioso o conhecimento científico é verificável, porque eu digo que fez um método. Eu pego minha tese, por exemplo, eu tenho que ir lá apresentar um método como eu extraí aquele conhecimento e como eu analisei. Se alguém não concordar, pega o método que eu apresentei e verifica ele.
Se alguém não pode apresentar um método que fez algo para ser verificado, aquilo não é conhecimento científico. Então, conhecimento científico não é fechado a críticas, como é, ou melhor, como são outros dois conhecimentos que nós temos. Alguma crítica, comentário, pessoal? Alguma dúvida? Porque agora a gente conseguiu avançar bastante. A gente fechou as características gerais dos 3 tipos de saber, ou dos 4 tipos de saber. Senso comum, religioso, filosófico e científico. Na semana que vem, a gente vai ler um texto avançando sobre o conhecimento científico. Que bom, pessoal, que vocês compreenderam. Eu vou avançar e vai ser uma leitura obrigatória. Então, por favor, leiam. Não vai ser um texto extenso. Vou colocar ali um artigo para lermos. E que na quinta-feira que vem, para que a aula funcione a contento, então leiam, tomem nota, destaquem, rabisquem quem for imprimir. Quem não for, tome nota do seu caderno, da página onde que está o texto, transcrevam ali. E assim as coisas vão funcionar. Semana que vem também eu já vou passar a nossa primeira atividade avaliativa. E como de costume ali, mais ou menos 7h40, 10 minutinhos ali de tolerância, a gente começa as nossas atividades. A hora que o último sair aqui, eu fecho a sala. Se cuidem, qualquer coisa, entre em contato, Antônio César MS pelas redes sociais ou no meu telefone e e-mail. Um abraço, pessoal, um prazerzão em revê-los e revê-las. Tchau, tchau.